Olá! Hoje temos uma discussão fascinante para vocês. Vamos explorar uma pergunta intrigante sobre as narrativas do nascimento de Jesus nos evangelhos de Mateus e Lucas. Por que essas duas narrativas são diferentes e o que podemos aprender com isso? No Evangelho de Mateus, lemos sobre a visita dos magos do Oriente ao menino Jesus. Já no Evangelho de Lucas, encontramos pastores visitando Jesus na noite do seu nascimento. Essa diferença pode parecer confusa à primeira vista, mas vamos entender melhor o contexto e o propósito dessas narrativas. A pergunta é: por que a mesma história é contada de formas diferentes se a inspiração vem de uma só fonte, o Espírito Santo? E além disso, se Deus condena práticas ocultistas, por que Jesus teria sido visitado por magos do Oriente? Vamos descobrir juntos. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, encontramos a visita dos magos do Oriente, que seguiram uma estrela até encontrar o menino Jesus. Já em Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20, lemos sobre os pastores que, enquanto faziam vigília, receberam a notícia do nascimento de Jesus por meio de um anjo e foram visitá-lo na manjedoura. Essas duas narrativas, embora diferentes, nos oferecem uma visão rica e detalhada do nascimento de Jesus. Vamos começar entendendo o contexto das narrativas de Mateus e Lucas. Para entender por que Mateus e Lucas narram o nascimento de Jesus de maneiras diferentes, precisamos considerar o contexto em que cada evangelho foi escrito. Cada autor tinha uma audiência específica em mente e objetivos teológicos distintos. Mateus escreveu seu evangelho principalmente para uma audiência judaica. Seu objetivo era mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. A visita dos magos do Oriente, que eram astrólogos ou sábios, destaca que até os gentios reconheciam a realeza de Jesus. Os magos seguem uma estrela, o que liga Jesus às profecias e ao tema da luz, uma metáfora messiânica. Por outro lado, Lucas escreveu para uma audiência gentílica, ou seja, não judaica. Ele enfatiza a humildade e a acessibilidade de Jesus. A inclusão dos pastores, que eram pobres e considerados de baixo status social, simboliza que Jesus veio para todos, independentemente de sua posição na sociedade. Portanto, Mateus e Lucas nos dão perspectivas complementares do nascimento de Jesus. Mateus foca na realeza e cumprimento das profecias, enquanto Lucas destaca a humildade e universalidade da mensagem de Jesus. Agora, vamos ver como essas duas narrativas podem ser harmonizadas. Embora possam parecer contraditórias, elas podem ser vistas como complementares, relatando eventos diferentes em momentos distintos do início da vida de Jesus. Segundo Lucas, os pastores visitaram Jesus na noite do seu nascimento. Eles estavam nas proximidades, cuidando de suas ovelhas, e vieram imediatamente após receberem a notícia do anjo. Já Mateus nos diz que os magos do Oriente chegaram algum tempo depois, guiados pela estrela. Herodes, ao tentar eliminar a ameaça ao seu trono, mandou matar todos os meninos de até 2 anos, o que sugere que os magos chegaram quando Jesus já poderia ter até 2 anos de idade. Assim, Mateus e Lucas estão descrevendo visitas que ocorreram em momentos diferentes. Os pastores vieram na noite do nascimento, e os magos chegaram mais tarde, após uma longa viagem. Compreender essas diferenças nos ajuda a ver que os evangelhos nos oferecem uma visão rica e multifacetada do nascimento de Jesus. Juntos, eles nos mostram que Jesus é reconhecido como Rei e Salvador por pessoas de todas as origens e status sociais. Agora, vamos abordar uma questão interessante. Se Deus condena práticas ocultistas e esotéricas, como a magia,
por que Jesus teria sido visitado por magos do Oriente? Para entender isso, precisamos explorar quem eram esses magos e o que a sua visita representa. A palavra magos no grego é magoi. No contexto antigo, não se referia necessariamente a praticantes de magia, como os que são condenados em Deuteronômio. Naquela época, o termo podia se referir a astrólogos, sacerdotes ou sábios que estudavam os céus e eram respeitados por seu conhecimento e sabedoria. A visita dos magos tem um profundo propósito teológico. Eles trouxeram presentes que têm um simbolismo messiânico. Ouro, representando a realeza. Incenso, simbolizando a divindade. E mirra, que aponta para a mortalidade de Jesus. Mateus usa essa visita para mostrar que Jesus é reconhecido como Rei e Salvador até pelos gentios, sublinhando a universalidade da mensagem de Jesus. Então, os magos não são descritos como praticantes de ocultismo no sentido condenado pelas Escrituras, mas como sábios que reconheceram a importância do nascimento de Jesus. Isso nos leva à importância teológica dessa visita. A visita dos magos tem um significado teológico importante. Ela representa o reconhecimento da realeza de Jesus por parte dos gentios. Vamos aprofundar esse aspecto. Os magos vieram de terras distantes, provavelmente da Pérsia ou Babilônia, o que simboliza que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Eles seguiram uma estrela, o que liga essa narrativa às profecias do Antigo Testamento e ao tema da luz, uma metáfora messiânica usada para descrever o Salvador. A presença dos magos no relato de Mateus enfatiza que Jesus é o cumprimento das profecias que falam sobre a luz que viria ao mundo. Por exemplo, Isaías 60, versículo 3 diz: As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor da tua aurora. A inclusão dos magos também destaca que a salvação que Jesus traz é universal. Ele é o Rei dos Reis, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Assim, a visita dos magos simboliza a aceitação de Jesus por todas as nações e povos. Portanto, a visita dos magos é uma parte crucial da narrativa que enfatiza a realeza e a universalidade de Jesus. Ele é o Salvador de todos, não importando sua origem ou status. Agora, vamos abordar a questão da condenação do ocultismo nas Escrituras. Deuteronômio 18, versículos de 9 a 13, deixa claro que Deus condena práticas ocultistas e esotéricas. Então, por que Jesus teria sido visitado por magos do Oriente? Deus proíbe práticas que buscam manipular forças espirituais contrárias à sua vontade. No entanto, é importante entender que a soberania de Deus permite que ele use qualquer pessoa ou circunstância para cumprir seus propósitos. Por exemplo, Saulo de Tarso, que perseguiu cristãos, foi transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios, por meio de uma revelação direta de Jesus na estrada para Damasco. Deus não esperou que Saulo se convertesse ao cristianismo e se tornasse Paulo para depois se revelar a ele. Pelo contrário, na estrada de Damasco, Jesus se revelou física e extraordinariamente a um Saulo que era assassino e perseguidor de cristãos. A revelação foi tão chocante que transformou a vida de Saulo para sempre, que daí em diante passou a se chamar Paulo e se tornou o apóstolo dos gentios. Assim sendo, podemos apenas imaginar o impacto que a revelação que aqueles magos tiveram do nascimento do Rei dos Judeus pode ter tido na vida e na comunidade deles. Deus não se limita às nossas expectativas ou preconceitos. Ele se revela a quem Ele quiser, como Ele quiser. Da mesma forma, Deus usou os magos do Oriente para demonstrar a realeza de Jesus e para simbolizar que a salvação é para todos. Eles não eram praticantes de magia negra, mas sábios, que, guiados por Deus,
reconheceram o nascimento do Rei dos Judeus. Para concluir, os diferentes relatos de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus podem ser vistos como complementares. Cada evangelho oferece uma perspectiva única, que juntas formam uma imagem completa e rica do nascimento de Cristo. Mateus destaca a adoração dos gentios através dos magos, enfatizando a realeza e o cumprimento das profecias messiânicas. Lucas, por outro lado, enfatiza a humildade e acessibilidade de Jesus, mostrando que ele veio para todos, incluindo e principalmente para os pobres e humildes. A visita dos magos não contradiz a condenação do ocultismo nas Escrituras. Pelo contrário, ela sublinha a universalidade da mensagem de Jesus e a soberania de Deus em usar quem Ele quiser para revelar seu plano de salvação. A Bíblia nos apresenta diferentes perspectivas que juntas nos ajudam a entender a profundidade do nascimento de Cristo. Ele é o Salvador de todos, judeus e gentios, ricos e pobres, sábios e humildes. Obrigado por assistir. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Fiquem com a paz de Cristo e até a próxima.